Rondônia tem os piores índices de qualidade do ar do Brasil. A Prefeitura de Porto Velho anunciou que intensifica as ações de combate às queimadas no município e distritos. Tentar colocar fogo, né? Fazer fogo, a gente não faz, mas só que é mais pro lado aí da área rural, né? O pessoal mete fogo em pasto, mete fogo em... E tá muito ruim para respirar aqui? Tá horrível. Ontem à noite eu acordei meia-noite e o meu olho tava tudo ardendo, a fumaça dentro de casa. O estado sofre um longo período de estiagem e deixa o clima mais seco e, consequentemente, aumenta o risco de propagação de focos de incêndios. Em todos os lugares, o reflexo do fogo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirma que o país vive uma pandemia de incêndios florestais. Não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. Nós temos que reconhecer que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os três poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada, uma vez que nós estamos tratando de danos a vidas humanas, danos à fauna e à flora, muitas vezes irreparáveis. Nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país. O Poder Executivo terá que apresentar no prazo de 90 dias um plano nacional de enfrentamento às queimadas para o ano de 2025. Cada vez mais temos problemas associados à mudança do clima, né? Esses eventos extremos. E por conta disso, os governos, as autoridades, enfim, a sociedade organizada deve se reunir, né? Deve trabalhar, unir esforços no sentido de controlar as emissões de gases de efeito estufa, que afetam o clima do planeta, afetam a temperatura em vários aspectos. Temos a acidificação dos oceanos, né? Temos aí a elevação do nível dos mares, o derretimento dos picos e calotas geladas do planeta, nós temos efeitos sobre a biodiversidade, sobre a agricultura, né? Segurança hídrica, enfim, temos tantos impactos, então os governos precisam atuar em conjunto. Existe, desde 1994, a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, né? Em que os países assumiram o compromisso de reduzir suas emissões. O protocolo de Kyoto veio corroborar isso, estabelecendo 5%, né, de redução para os países industrializados, mas não foi suficiente. E veio então o Acordo de Paris. O Acordo de Paris estabeleceu que todos os países signatários, não somente os países industrializados, têm que ter compromissos. E o Brasil também assumiu vários compromissos de reduzir suas emissões até 2025, ou seja, até o ano que vem, em 37%. Na sua primeira comunicação, na sua primeira contribuição nacionalmente determinada. E depois, né, houve uma revisão desses valores, até 2030 também 43%. É um desafio muito grande, mas os países precisam se unir, e não só os países, os estados e os municípios também precisam atuar de forma combinada, de forma associada com as empresas, com a sociedade organizada. É preciso um esforço muito grande e contínuo, de longo prazo, para mitigarmos os efeitos do clima e também nos adaptarmos a esse clima cambiante. É muito importante a ação governamental e também individual para controlar as emissões de gases de efeito estufa. Fazemos a nossa parte, cada um no seu respectivo momento, na sua respectiva atuação. Nosso repórter Bruno Pinheiro esteve no Mato Grosso, viu de perto toda a destruição causada pelo fogo e acompanhou as ações para combater e controlar os incêndios, como esta sala de situação, criada pelo governo em Cuiabá. É desta sala de monitoramento que o Corpo de Bombeiro e todo efetivo do estado acompanha os focos do incêndio no estado de Mato Grosso. Essa plataforma, com investimento de aproximadamente R$1 milhão por ano, é quem acaba divulgando as informações, repassando em tempo real, e o combate é feito em campo. É daqui também que os atendimentos são realizados. Só este ano em Mato Grosso
17 pessoas já foram detidas e conduzidas para a delegacia com suspeita de um incêndio criminoso. Mas nem todos são criminosos. Mas independente disso, é necessário sair do batalhão e ir até o local para combater o incêndio. O grupo técnico da sala de situação é composto pelas secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. É um problema, na verdade, em todo o Brasil, devido à condição extrema de seca, né, baixa umidade, tanto do ar quanto da vegetação, né, a gente tem uma alta temperatura que traz aí a grande condição, né, propícia para incêndios em todo o país, outros países também, mas em todo o país, e no Mato Grosso não é diferente, né? A gente faz a partir deste local, que é o Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros do Estado, o geoprocessamento das informações via satélite, e daqui a gente emana então os nossos instrumentos de resposta para os nossos incêndios que precisam ser apoiados com equipe e com os recursos diversos, né? O governo do Estado do Mato Grosso, né, há 5 anos vem fazendo, já colocou 360 milhões de investimento nessa ação, né, no enfrentamento de incêndios florestais, e essa sala é oriundo desse investimento, e é por isso que daqui a gente tem o controle de todas as equipes em campo. Basicamente aqui as estratégias são estudadas e são emanadas para as equipes em campo, então as equipes em campo cumprem as orientações feitas a partir desse mapa que nos mostra para onde o incêndio está indo, qual a severidade dele, onde estão as barreiras de contenção, tanto artificiais que devem ser produzidas ou as naturais, e aí com base nisso que a gente então faz com que as equipes tenham um bom resultado no trabalho que é feito arduamente em campo. A plataforma unifica imagens captadas por vários satélites qualificados e gera dados em tempo real. Entre esses dados, há o evento de fogo, uma representação mais fiel ao que pode ser classificado eventualmente como incêndio florestal ou queimada. Essa estrutura, né, que o governo do Estado do Mato Grosso estabeleceu foi justamente para a gente poder responder mais prontamente esse incêndio. Quanto antes a gente chega, antes a gente evita que esse incêndio então se torne um grande incêndio. Então a intenção dos instrumentos de resposta descentralizados é para chegar mais rapidamente no princípio do incêndio. E sim, a gente tem identificado, né, um incêndio criminoso, há incêndio de toda a ordem, mas também o criminoso, e esses criminosos que são identificados no local do incêndio ateando fogo, eles foram conduzidos só este ano a gente já conduziu 17 pessoas para a delegacia por atear fogo criminosamente. Então, o Estado do Mato Grosso também adota, né, o decreto que proíbe o uso do fogo nessa condição climática, né, numa condição tão severa de seca. A gente, o Pantanal, por exemplo, desde 17 de junho está proibido o uso do fogo. Qualquer pessoa que fizer o uso do fogo no período proibitivo, como a gente diz, ele está cometendo um crime, e essa pessoa, quando é identificada em campo, ela sim é conduzida para a delegacia. A Força Tarefa tem contado com o apoio das Forças de Segurança do Governo Federal e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A situação em 2024 aponta a permanência de um cenário ambiental e climático dramático. O estado é o campeão nacional em número de focos de incêndio. Essa é a estrada que dá acesso ao Lago do Manso, justamente onde as reuniões do G20 aconteceram. Mas aqui o cenário é devastador. As queimadas atingiram justamente os dois lados da rodovia. Em algumas regiões, o fogo chegou a atravessar o asfalto. Nesta região, a gente consegue observar o que sobrou realmente dessas queimadas. Insetos, animais acabaram sendo atingidos também nesta região, onde o gado também fica e acaba sendo retirado. Até na região da cerca, o fogo chegou. A temperatura ainda é muito alta nesta região. Há mais de 120 dias sem chuvas no estado de Mato Grosso, o que deve atrasar, inclusive, as atividades do agronegócio no campo e dificultar ainda mais o serviço do combate ao incêndio feito pelo Corpo de Bombeiros, que monitora 24 horas áreas assim como essa, que emitem o calor e o sinal que chega via satélite. São imagens devastadoras que deixam o Brasil todo tomado de indignação e tristeza.